E aí, Bruno, como é que você acha, então, nessa... Tem os pastores estão aqui, muitos líderes. Qual a melhor forma de transicionar essa geração? Como que você vê o tempo certo para isso? Tanto do jovem de entender esse é o tempo, de eu me disponibilizar, de eu me colocar, e desse pastor entender o funcionamento dessa transição de geração. Eu entendo também que quando a gente fala de transição de geração, a gente não está dizendo, ó, pastor, você já ficou velho, entrega, pendura o teu boné, né, e agora o jovem vai assumir a igreja. Eu acho que é de É, justamente já ir dando espaço e preparando esse jovem como Jesus preparou os discípulos e tantos outros casos na Bíblia. Como é que você é, entende essa questão dessa... em primeiro lugar, nós não preparamos pessoas para uma igreja ou para serem administrativos. A gente não prepara. O nosso papel para a transição geracional é trabalhar no caráter do obreiro, é trabalhar para que ele seja o melhor crente possível, para que seja o mais piedoso possível, para que seja mais parecido com Jesus. Essa é a verdade. A, a hora da transição, e tem um exemplo muito lindo para nós que somos da Igreja de Deus, do bispo Expedito. Ele poderia ter concorrido mais 4 anos, né, para quem conhece a história da nossa igreja, e ele entendeu que era o momento de transicionar. Ele entendeu que era o momento de transicionar. E isso ensina muito para nós que existem momentos que a gente precisa sair de cena porque não tem a ver conosco, se não tem a ver com a obra do Senhor. E muitas vezes nós nos colocamos como essenciais, quando na verdade o essencial para a obra é Deus, é o Espírito Santo. Nós somos apenas ferramenta. Mas acontece que às vezes a nossa ferramenta perde o fio e nós temos que nos adequar, não é verdade? Mas ainda assim, chega uma hora que nós temos limite para adequar. Já afiamos demais, o machado está só no cotoco. E aí, a história do machado vai servir para afiar melhor o outro machado que vem. O momento certo para se fazer a transição é aquele momento que você consegue interpretar o sinal dos tempos. É quando você consegue enxergar que aquilo que você tem é insuficiente para o tempo chamado hoje. Então, quando a gente não consegue entender isso, e para fazer esse exercício você precisa ser muito humilde para entender, senão você vai ser um ditador eterno na mesma posição para sempre, nada vai mudar. Nada vai mudar. O que eu estou dizendo aqui hoje para vocês é uma realidade. Eu já me sinto velho para o desafio que tem essa geração. A minha preocupação é que aqueles que estão anteriores a mim, ou mais velhos que eu, que não tenham entendido que eles também precisam fazer a transição. Olha a seriedade da coisa. Se nós não formos intencionais, gente, quando a gente fala de transição, não é pegar o antigo e jogar na lata do lixo. De forma alguma. De jeito algum. Enquanto Timóteo era bispo e supervisor de igrejas, ele estudava as recomendações de Paulo. Paulo era responsável por mais de 90% do ministério de, de, de Timóteo. Mas acontece que a gente acha que Deus só pode fazer algo extraordinário através de nós e não através de outro. Se lembra quando Moisés, isso chega a me arrepiar, Moisés ele faz aquilo que é errado, ele bate na pedra, sobe o monte, Deus manda, vê aí a terra prometida. Ele olhou a terra prometida. E depois de ele ter olhado a terra prometida, Deus disse, você não vai. Mas como, Moisés? Como é que eu não vou? Moisés fez tudo. Moisés foi lá, tirou da terra do Egito, sofreu com aquele pessoal. Não, você não vai. Muito obrigado, você serviu muito bem, você foi um homem de Deus, você foi o meu servo querido, você foi um homem santo, mas outro que vai. É porque a minha obra transcende a sua vaidade. A minha obra transcende a sua história. Muita gente fala assim, ah, mas fulano sofreu tanto, ele semeou com lágrimas, ele tem que estar ali. Peraí, Moisés semeou com lágrimas, Moisés sofreu, Moisés teve que matar gente, Moisés ele viu desgraça, e aí chega na hora, ele olha para o monte e Deus diz, acabou Moisés. Moisés podia ter dito o quê? Deus, mas como pode agora que é hora de comer do mel e tomar do leite? Não, você não vai, porque não tem a ver com você,
tem que ver com o meu futuro. E a obra que eu faço não é com você, é com seus filhos, com os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos dos seus filhos. Não tem nada a ver com você, Moisés. E isso é um choque. A gente custa a entender que se nós não estivermos aqui, Deus pode levantar a outros. E o nosso suor não significa sermos líderes ou sermos poderosos eternamente. Você entende a situação? Lembra quando aquele apóstolo ele se suicidou, o Judas, e fizeram um jogo, né? Jogar as sortes para poder escolher entre José e Matias. Eram dois, José e Matias. Diz a Bíblia que quando eles jogaram a sorte, e que seria a vontade de Deus, Deus escolheu Matias e José não. Rapaz, lê o resto de Atos, lê o resto da Bíblia, do Novo Testamento, você não vai encontrar José pentelhando a vida de Matias. Você não vai encontrar José, que foi rejeitado pelo Espírito Santo para ser obreiro, fazendo alguma coisa errada. Pelo contrário, José, ele não aparece como um problemático, por quê? Porque ele foi um cooperador. Se ele fosse um problemático, ia aparecer com certeza. Mas ele foi um cooperador. Ele foi alguém que fez de tudo para que o êxito da pregação do evangelho acontecesse. E muitas vezes a transição geracional não acontece por vaidade, por não entenderem que o futuro da igreja não tem a ver com o nosso sacrifício dos pais da igreja. Não, o futuro, isso é lindo, vai ficar para a história, vai ensinar aqueles que vêm depois. Os antigos se tornarão mentores dos novos. Eles têm a sua importância. Agora, você não querer abrir mão de uma posição porque você lembra de um passado de sofrimento, é como se Moisés subisse ao monte e brigasse com Deus, ou como se José falasse para Matias: por que você, Matias? Por que você e não eu? Deus, Espírito Santo, por que Matias e não eu? Então, e eu falo isso com muita paixão, e desculpe eu estar quase pregando e gritando aqui, é porque eu acho que é um absurdo que a gente pense que o jovem é um ser incapaz. Claro que tem muito jovem que é glu-glu iê, que é acéfalo, que não pensa, que não se prepara. Eu entendo. Esse você não tem nem que pensar. Mas existe uma geração entre 30 e 40 anos que tem capacidade de serem grandes, enormes, em qualquer posição que lhe colocar. O nosso último supervisor geral, Mark William, ele assumiu a liderança com 44 anos de idade. Um menino. Barack Obama, o presidente da maior potência do mundo, com 40 e poucos anos de idade. Você entende? Eram jovens, meninos, garotos. Então, por isso que eu não consigo aceitar que, por exemplo, Esther, eu fico impressionado com 3 pessoas na Bíblia. José, governador do Egito, com 30 anos de idade. Esther, que foi como um tipo de primeira-ministra da Pérsia, jovenzinha, menininha de uns seus 20 e poucos anos, 30 anos de idade. Mulher ainda por cima. Jovem e mulher. Em terceiro lugar, Daniel com 18 anos de idade, arrebentando na Babilônia, sendo um dos grandes administradores e pensantes, e cabeças pensantes da Babilônia. 3 pessoas estrangeiras mostraram o seu valor mesmo sendo jovem. Então, eu não quero atacar de forma alguma a geração acima de 50 anos, acima de 60 anos, não. Eu só preciso pensar que a minha geração anterior também tem maturidade como Moisés teve, como José, diante de Matias, teve, para entender que não, a obra é mais importante do que a minha história. O futuro preferido de Deus para a igreja é mais importante do que a minha história ministerial. Nós somos apenas peças do trabalho que Deus faz nessa terra, de modo que não existe ninguém que seja vitalício na obra de Deus. E por isso que a transição geracional é urgente para que a obra não morra junto com os seus fundadores. Falei demais, né? O pessoal está pedindo 2 horas aí. A gente tem mais 10 minutos. Eu tenho que balançar bebê hoje ainda. Um abraço aí para a Rafa, para a Raquel.
É porque essa questão, né? Jesus é insubstituível. Jesus, ele veio com o ministério, ele tinha que cumprir aquele ministério, ele tinha que fazer o que fez e não tinha outro para fazer o que ele fez. O restante, nós somos parte de um processo todo. A gente Posso é uma ser herege? peça. Hã? Posso ser herege agora, Pode. em cima da sua fala? Aqui pode. Jesus ele poderia ter ficado na terra, descido da cruz e ter sido o rei da terra. Ah, isso aí. O Deus encarnado no mundo. Mas sabe o que ele fez? Ele morreu e enviou o Consolador, e o Consolador capacitaria a comunidade de apóstolos e discípulos para fazer coisas que ele fez e ainda maiores ele faria. Ele mesmo declarou isso. Ele mesmo declarou. Ele poderia ter sido o Senhor do mundo, mas ele se esvazia até a morte. O Deus se faz homem, um homem se faz sacrifício e depois morre e dá lugar para uma nova geração para falar a mesma coisa que ele fez, mas ele sai de cena para poder estar junto conosco, sendo nosso parceiro, Deus conosco, para podermos falar das palavras que ele falou. Ou seja, o próprio Cristo dá um sentido de humildade para nós quando o tema é transição geracional. É como se ele estivesse falando, meu ministério encerra aqui, eu fiz, agora eu preciso ir para essa posição, vou mandar o Consolador e vocês vão fazer, eu daqui vou interceder, eu daqui vou estar com vocês até a consumação do século, mas agora é a hora de vocês irem, porque vocês vão em tantos lugares que... Jesus é perfeito, né? É esse sentimento que nós temos às vezes, o medo, é aquele zelo excessivo de achar que quem vai assumir ou quem vai fazer depois não vai fazer tão bem quanto nós achamos que fazemos. Ou Isso então é é o medo, ou é o medo mesmo que faça melhor. É o medo que faça melhor. A vaidade se manifesta tanto em alguém não fazer tão bem ou quanto fazer melhor. Mas, de qualquer forma, é vaidade. É vaidade. Eu tenho algo comigo, e se eu tivesse que deixar... Só te cortando rapidinho. Se alguém tiver uma pergunta, a gente tem mais 9 minutos de live aqui, pode colocar aí que a gente no final tenta responder alguma coisa para vocês. Se tivesse que deixar uma expressão a ser gravada na mente de todos aqui, e que jamais fosse esquecida, seria: é necessário que nós trabalhemos para a reconciliação das gerações. O jovem não vai longe se não tiver o mais velho como orientador. E o mais velho não se perpetuará em visão se ele não plantar a semente em um jovem. Isso aqui é muito sério. Você não permanece para sempre em um lugar vivendo para sempre. Você permanece para sempre quando você reproduz. Esses dias eu olhei para minha filha e eu falei, meu Deus, como ela se parece comigo. O nariz dela parece com o meu. O jeito, às vezes, parece com o meu. Eu falei, eu me vejo nela. E o dia que eu morrer, ela vai continuar existindo por mim. Os jovens são os nossos filhos. Eles vão perpetuar a nossa geração. E ainda que a gente venha a morrer, nós iremos honrá-los com a nossa essência. Logo, a vaidade tem que cair por terra e entender que o jovem é uma frase, é uma semente que, quando cai na terra, leva o DNA daquele que o gerou. De forma que é absurdo que alguém pense que ficar para sempre em uma posição, em uma igreja, em um cargo ministerial, seja lá o que for, é ele ser aquele que vai levar para sempre a integridade do processo ou da visão. Absurdo isso. Absurdo, porque se ele plantar a semente dele em um jovem, esse jovem vai levar a voz dele adiante. Então, quando a vaidade cai, quando a vaidade se desfaz, a gente consegue fazer com que os processos não acabem e que a missão continue para sempre, porque o mais importante não é a minha história, mas é o futuro que Deus tem para a igreja. E é isso que a gente tem que pensar. Beleza, é isso aí. Rapaz, você é o cara. Há controvérsias aqui da Rafa, viu? Ela é bonita, eu acho que ela puxou a mãe, o pessoal acho que está concordando aqui. É que eu tô acabadinho, rapaz. Eu tô acabado. Os anos me fizeram mal.
Acho interessante essa questão de mesclar, porque eu gosto muito de futebol e eu gosto de tirar muito exemplo do futebol. Eu vejo, por exemplo, quando o Neymar surgiu no Santos, eu vi que tinha uma preocupação, todo mundo sabia que tinha um talento, mas havia uma preocupação de lançar aquele talento no momento certo. Essa é uma das coisas que o jovem precisa entender. Às vezes o cara tem um talento, mas ele precisa também entender que tem a hora certa e a pessoa que está à frente, ele tem que saber conduzir isso. Não é segurar ninguém porque o cara vai tomar lugar, é segurar também por um momento É, certo. E você vê isso. também muitas vezes no futebol, somente jogo de seleção, quando vai para uma Copa do Mundo, às vezes tem um jogador que é convocado, ele não é o melhor da posição, mas ele já tem uma experiência lá atrás de ter participado de uma outra Copa do Mundo, e mesmo que ele não venha ser o melhor na posição dele, mas para o grupo, a experiência que ele tem num jogo difícil, numa hora difícil, ele vai entrar e trazer calma para aquele grupo. Então, Isso. quando a gente consegue mesclar essa questão de entender a potência do jovem e entendemos a experiência dos mais velhos e mesclamos isso sem discussão, sem briga, sem nada, acho que quem tem que ganhar é quem realmente tem que ganhar, que é o reino. A gente está aqui para trabalhar para o reino. Como eu aprendi, o Espírito Santo ele é um holofote que vai iluminar Jesus. Quem tem que ver é Jesus, a obra é de Cristo. Então o Espírito Santo lança luz aquilo que Jesus fez. É. A igreja não é um lugar de estrelas, não é um lugar de pessoas que vão ficar perpetuamente em algum lugar. Nós precisamos direcionar para o reino. E quando a gente tem essa mescla de juventude e experiência, acho que quem ganha é o reino, né? Ninguém que está na frente. Até a própria vida de José, por exemplo, foi uma escola para ele poder ser, com 30 anos de idade, um grande governador, o maior governador do Egito. Eu sinto que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu comecei muito cedo. Tem gente que começou agora, com 34 anos de idade, com 30, mas eu comecei muito cedo. E por isso que às vezes eu olho no espelho assim e falo, rapaz, como eu sou velho. Porque eu vivi tanta coisa e eu sinto que minhas costas estão pesadas. Outros com a minha idade estão dizendo, agora eu estou começando, com aquela força toda. Ou seja, a experiência e a maturidade vai depender, claro, do tempo de vida, das coisas que viveram, da forma crítica como viveu a vida. Mas é muito importante o que você falou. O líder precisa observar e entender a hora certa de lançar também o seu liderado. Porque ele pode pegar no momento que ainda não está pronto. E veja, estar pronto não significa ser perfeito. Estar pronto é conseguir entender que no processo, ele ainda que não saiba fazer, ele vai ser humilde para procurar ajuda. Ele ter capacidade e competência suficiente para não abandonar os processos. Né? Tem muita gente que na hora do medo abandona. Então, se você não tem poder, ou capacidade a 100%, ou experiência a 100%, a minha maturidade vai permitir que eu venha a consultar alguém. Por exemplo, se eu for um dia um líder grande, quem eu vou procurar para poder me orientar? Bispo Fabiano, ele é mais velho que eu, tem toda a experiência, né? Já faz de bengala, tal, ele já tem experiência. Então, na dúvida, eu vou procurar ele. Eu tive algumas coisas no meu ministério pastoral, e como pastor de 19 anos de idade, o que você sabe da vida? Eu não sabe muito. Sabe muito pouco da vida. E aí alguém chegou para mim perguntando coisas a respeito de casamento muito sério, e que nem casado eu era. E questões sexuais que nem sabia o que era ainda. Era um menino que não tinha nem experiência nisso. O que eu fui fazer? Fui recorrer a alguém que sabia. Eu recorri a livros, recorri à Bíblia, livros, Bíblia e alguém mais experiente do que eu. Juntei isso e dei uma resposta que transformou a vida de alguém. Não significa que eu não tenho tempo de estrada, tempo de vida, que eu não vou saber dar uma resposta sábia. Então, ideal do Travou. jovem é quando o ego dele já está amassado, é quando ele é humilde, quando ele se submete, é quando ele sabe ouvir um não, é quando ele sabe ouvir um sim e não